Olá! E neste vídeo eu vou falar então sobre a questão da curiosidade, que foi a Lidiane, que acompanha os vídeos aí no nosso canal, ela escreveu que ela está com mania de ficar fuçando em tudo e ela queria saber mais sobre como parar com esse tipo de curiosidade. Veja bem, Lidiane e todos vocês que me assistem, a gente sempre tem que manter, como eu já disse em outros vídeos, o equilíbrio em tudo. Tudo que é de forma desequilibrada na nossa vida traz alguns transtornos. O amor de forma desequilibrada traz transtorno, o ciúme de forma desequilibrada traz transtornos, a curiosidade de forma desequilibrada traz transtornos também. A curiosidade em si, ela é boa. Ela é boa porque ela nos motiva, ela nos impulsiona a conhecer, a gente procurar respostas. Não é? Foi a curiosidade que fez com que o ser humano avançasse no progresso, nos avanços ao longo da história da humanidade. É a curiosidade que fez com que os navegadores portugueses lançassem-se ao mar para descobrir novas terras, enfim, novos lugares. A curiosidade. A curiosidade faz com que a gente saia do status quo. O status quo é essa expressão latina que significa, vamos deixar tudo como está. Não, a curiosidade faz com que a gente se mexa, com que a gente saia do estabelecido. Isso é importante. Isso é importante quando é equilibrado. Agora, tem a curiosidade negativa também, que é aquela de ficar querendo saber sobre a vida alheia, aquela vizinha que se torna a síndica da sua rua. Existem, as síndicas das ruas. Ela se torna a síndica da sua rua. Ela quer saber da vida de todo mundo. E ela quer falar da vida. Aí já é a curiosidade negativa, porque ela quer saber para poder falar, para poder ter assunto. Eu vejo assim, a vida dela é tão desinteressante que ela precisa se interessar pela vida alheia. Mulher, sua fofoqueira, vá fazer da sua vida uma vida mais interessante, ao invés de buscar interesse na vida alheia. Essa é a curiosidade negativa. Então, a curiosidade positiva, quando ela faz com que a gente saia do status quo, é porque ela nos lança numa pergunta: o porquê? Porquê das coisas? A criança é curiosa. A criança, ela entra na fase dos porquês. E isso é bom. É o que vai fazer, o que vai dar a base do conhecimento. É o que vai fazer com que ela questione a realidade. É o que vai fazer com que ela vá se adaptando ao contexto no qual ela está inserida. E isso é muito bom. Então, Lidiane, você disse que tem mania de estar fuçando em tudo. Isso, de certa forma, você tem que ver pelo aspecto positivo. Mas você tem que usar um filtro também. Porque hoje a gente vive na era da informação. Nós recebemos muitas informações. E hoje nós temos vídeo e pessoas falando do mesmo assunto e tendo opiniões muito diversas. Então a gente precisa colocar um filtro muitas vezes, saber qual é a intenção de quem está falando aquilo, por que está falando aquilo. Porque muitas vezes a pessoa ela nos passa uma informação que vem carregada de uma intenção. Então às vezes a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. Não é? É igual a pessoa que fica curiosa para querer, o médico fala para ela, não, você está com, dá um nome lá, você está com uma gastrite e dá um nome técnico lá, uma gastrite não sei das quantas. E a pessoa joga no Google. Ela vai achar várias opiniões sobre aquilo. Pode virar isso, pode se transformar em células cancerígenas, pode isso, pode aquilo. E aquilo pode te prejudicar, porque você cria uma energia negativa sobre aquilo. Então, muitas vezes, ouça o que o seu médico está dizendo sobre aquela situação. Sabe? Então, às vezes, a gente tem que colocar um filtro. A nossa curiosidade,
a gente tem que colocar um filtro, a gente tem que controlar ela nesse sentido. Será que as informações que eu estou buscando, quem está passando, o que eu estou passando, será que não está me influenciando de forma negativa? Não está criando em mim uma energia negativa sobre aquele aspecto? É como eu digo, por exemplo, quando eu dou aula de primeira habilitação. O testinho do Detran, ele foca um aspecto, por exemplo, de primeiros socorros. Tem muitos vídeos no YouTube, aqui no próprio YouTube, sobre primeiros socorros. Mas muitos deles, não é que eles estão errados, mas muitos deles estão voltados mais para a área do socorrista, por exemplo. Então, se o meu aluno, que está focado naquele teste do Detran, né, relativo a primeiros socorros, se ele assistir esse vídeo de socorrista, talvez o socorrista foque um outro aspecto que, ao invés de ajudar, só vai atrapalhar no entendimento do que ele estava estudando para se preparar para o exame teórico, por exemplo. É isso que eu estou querendo dizer. Não que aquele vídeo seja falso ou que aquelas informações estejam erradas, mas naquele momento vai atrapalhar o seu processo de aprendizagem. Vai confundir ainda mais. Então é por isso que a gente tem que usar alguns filtros para a nossa curiosidade. Para que a curiosidade ela fique de forma positiva e não se transforme em algo negativo. Querida Lidiane e todos que me assistem, acho que é isso que eu tinha que falar sobre curiosidade, a gente focar o aspecto positivo da curiosidade. Beijo no coração, até um próximo vídeo.